A comunidade cristã renovada tem a alegria de compartilhar contigo uma mensagem de fé e esperança. Uma vez mais, a paz do Senhor aos irmãos. A tarde é um tempo muito bom, não é? Não nessa oportunidade. Então eu vou pedir o seguinte, que o irmão esteja velando pelo outro aí. Tá bem? O louvor é muito gostoso. Depois que a gente louva o Senhor, aí a gente senta. Aí é quando realmente parece que o corpo dá aquela paradinha. A gente agradece muito aos irmãos que prepararam um almoço delicioso. Provavelmente alguns não tiveram a oportunidade de dar uma paradinha, não é? Aqui em Portugal tem um hábito após o almoço, dar aquela pausa. Não tem tempo para isso, não é? Já vou direto. Na Holanda também não tem para isso. Nossos irmãos, eles têm. Antes de ir para a Holanda, eu trabalhei na Espanha há quase 3 anos. E aí adquiri esse costume missionário, ele tem que também ser transcultural. Então, quando eu cheguei na Espanha, e aí a primeira vez que me deparei com essa situação tão complicada, eu realmente resisti. Disse, eu não vim aqui para dormir de tarde. Eu acho que os irmãos lá me enviaram para ganhar almas. E como é que eu vou dormir à tarde? Tinha uns que diziam que até pijama colocavam. Aí eu disse, não posso, eu vou sair à rua. Nem cachorro e gato tinha. Aí eu disse, então vou mudar a estratégia, mas resisto a aderir a esse sistema. E aí eu pensei, bom, então eu vou tomar esse tempo para orar e estudar a palavra de Deus. Durou só um dia. Aliás, meio período, não sei, pouco tempo. E depois eu já me adaptei com a cultura. Glória a Deus. Então os irmãos aqui são como nós lá na Holanda, não tem esse hábito. Mas se não tem um hábito, então não tem por que estar também com sono agora. Já então deixamos as coisas claras. De toda forma, você vela pelo teu irmão. Você pode falar isso para ele, olha, eu vou ter que cuidar de você, porque eu acredito que Deus tem algo bom para nós aqui. Glória a Deus. Bom, queridos, volto a dizer a minha gratidão ao pastor Leopoldo, à pastora Loide pelo convite. É uma honra imensa para mim. Agradeço também a esse companheiro, o pastor Elias. Volto a dizer que é uma inspiração para mim, um irmão que tem me ensinado muito. E eu louvo a Deus por estarmos caminhando juntos. Estamos aqui para aportar, para nos alegrar na presença do Senhor. Eu quero estar convidando vocês para lermos juntos uma passagem de Mateus. Enquanto você procura lá no capítulo 9, também quero voltar a expressar minha alegria. Muitas vezes viajo só, minha esposa, ela fica na Holanda, junto à igreja e a nossa filha. E poucas vezes tenho viajado com ela, muitas vezes só, mas eu estou feliz que dessa vez aprove o Senhor que eu viesse com o casal, o Rogério e a Nancy, que são lá do Brasil. Eu louvo muito ao Senhor por esse casal, também estiveram comigo semana passada lá na África. Quem sabe a gente pode até compartilhar alguma coisa de lá. E obrigado por vocês terem vindo a Portugal, que Deus esteja guiando vocês. E fico feliz de estar com eles também aqui. E com todos os irmãos, alguns que eu já conhecia e outros que estou conhecendo agora. Quero dar os parabéns também, pastor Leopoldo. É o 25º aniversário da Igreja de Castelo Branco. Glória a Deus. 24ª Conferência Nacional, a 5ª Europeia, e a tenda segue ampliando. Louvado seja o Senhor. Amém? Mateus capítulo 9, então. Diz assim a palavra do Senhor, o verso 35 ao 38. Mateus 9, verso 35 ao 38. Encontraram? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles
e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém. Eu gostaria de dizer que Deus, Ele sonha. Eu quero dar também os parabéns a quem esteve trabalhando no tema dessa conferência, Sonhando os Sonhos de Deus. Deus, Ele sonha. E Deus, Ele decidiu compartilhar os seus sonhos conosco. Ele decidiu escolher um homem em um período, uma mulher, um casal, uma nação, enfim, sempre para compartilhar o seu sonho. Deus nunca tem pesadelos. Quantos estão de acordo com isso? Mas Deus tem sonhos pesados. Entende isso? Deus nunca tem pesadelos, mas tem sonhos pesados. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que Deus, Ele tem um peso no coração dele por algo, que Ele quer ver realizado, que Ele quer ver que esse seu desejo se realize em uma vida, em uma família, em uma nação, na igreja, mas Ele quer compartilhar esse peso com alguém. Jesus nos ensina que ao tomar a cruz, nós trocamos o nosso fardo pesado pelo leve. Amém? Então isso significa o início da caminhada. Nós, quando aceitamos a Jesus, recebemos esse fardo leve. Mas o tempo vai passando e o Senhor vai falando para a gente que Ele quer compartilhar o peso que está no coração dele. Que Deus quer compartilhar a carga que está no coração dele. E qual é? A carga ou o peso pelas nações, pelas vidas, pelas famílias. E muitos de nós crescemos até o ponto de trocar esse fardo pesado pelo leve. Mas quando chega o momento no discipulado cristão, que o Senhor começa a chamar-nos para um compromisso maior de entrega, é onde Ele quer compartilhar o seu coração conosco. É nessa hora que vem uma outra luta. A luta de aceitar ou não o peso do coração de Deus. Quando você tem algo no teu coração, quantos aqui já tiveram algo aí que pesou no coração, uma carga, seja pela família, seja pela igreja, não é? Cutuca aí seu irmão, tenha certeza se ele está ouvindo, se ele está aqui ou se ele já está para lá de Lisboa, para lá de Algarve. Certifica-se, pergunta a ele: já tivesse um peso no seu coração, meu irmão? Já carregou alguma carga? Quando nós temos um peso no nosso coração, o que é que nós fazemos? Quem gostaria de dar uma ideia? Pastor, quando o pastor tem uma carga no seu coração, o que é que o irmão gosta de fazer? Escutaram? Ele disse que gosta de compartilhar com outras pessoas que podem, é isso que eu entendi, que vão puxar para cima, que não vão puxar para baixo. Não é com bombeiro que vai apagar o fogo, com gente que vai levar a mão acima. Amém? Quantos fazem isso que o pastor disse aqui? Quantos não fazem isso? Não fazem? Quando você tem uma carga, não comparte. Você pode morrer com essa carga. Isso pode matar. Então nós aprendemos, irmãos, que quando temos uma carga, nós vamos compartilhar. E Deus também tem uma carga. Deus também tem um peso no coração dele. E às vezes nós não pensamos nisso. Nós só pensamos que nós temos cargas e temos que levar a Cristo. Amém? Pedro, ele disse que nós devemos levar a Cristo toda a nossa ansiedade. Essa ansiedade pode ser as bagagens, os pesos que nós vamos colocando sobre nós. Devemos levar a Cristo porque Ele tem cuidado de nós. Quantos têm levado suas cargas a Cristo? Quantos glorificam ao Senhor? Amém? E aí o que acontece quando você vai lá, dobra o teu joelho, chora na presença do Senhor, se derrama na presença do Senhor? O que acontece quando você se levanta naquele tempo com o Senhor?
Como você fica? Leve. Você deixou o peso ali. Agora pensa um momento ao contrário. Pensa que Deus está procurando você. Alô? Deus está te procurando. Deus está procurando você porque no coração dele tem uma carga que ele quer compartilhar contigo. Tem um peso no coração de Deus que ele quer compartilhar contigo. Quantos podem dizer para o Senhor hoje: Senhor, eis-me aqui, comparte tua carga comigo? Quantos podem dizer isso em voz alta para Jesus, não para mim, não para o teu irmão ao lado? Senhor, eu estou aqui nessa conferência para que o Senhor comparta a tua carga comigo. Aleluias. Amados, quando Jesus estava com seus discípulos, ele chamou os seus discípulos e disse: eu quero colocar o meu peso, a carga que está no meu coração, por favor, roguem. Essa era a carga do coração de Jesus. Roguem ao Senhor da seara, para que Ele envie mais ceifeiros, mais trabalhadores para a obra de Deus. Esse era o peso que estava no coração de Jesus. Esta era a carga que estava no coração dele. E ele disse isso há 2000 anos atrás, mas essa palavra continua sendo a mesma hoje para você e para mim. Pedro não está aqui, João, Tiago não está aqui, mas está aqui você. Pergunta o nome da pessoa que está ao seu lado, não sei se você a conhece. Pergunta: como é teu nome? Como é teu nome? Discípulo? Discípulo de Cristo. Alguém pode dizer o seu nome? Álvaro. Albert. Olha o Senhor te falando: Albert, rogue ao Senhor da seara, para que Ele envie mais ceifeiros. Quem mais pode ser seu nome? Rui. Rogue ao Senhor da seara, para que o Senhor envie mais ceifeiros. Não está Pedro, não está Tiago, mas está o Albert, está o Rui, está você. E Ele está querendo compartilhar essa carga com você. Ninguém faz a obra de Deus se primeiro não recebe a sua carga. E a intensidade da intercessão que nós vamos ter pela obra de Deus, nos 4 cantos da terra, em Portugal, na Europa e no mundo inteiro, a intensidade da tua intercessão vai determinar o nível da tua disposição em ser a resposta da tua própria oração. Glória a Deus. Eu comecei a orar muitos anos atrás, quando entendi essa palavra. E disse: Senhor, envia missionários para a África, envia missionários para a Europa, envia missionários para a Oceania, envia missionários para o Oriente Médio, para a América Latina. E aí Deus falou: já que você está com esse peso, vai você. Quantos estão orando pela obra de Deus em Portugal, em Castelo Branco, pela Igreja Presbiteriana Renovada? Quantos oram? Quantos oram por sua igreja? Quantos oram por seus pastores? Quantos oram diariamente por seus pastores? Quantos oram diariamente por suas igrejas? Se você não levantou a mão, eu quero pedir para você levantar e dizer assim: Deus me perdoa, porque se eu não sou capaz de orar pela minha igreja, eu estou longe de fazer a obra do Senhor. Ninguém faz a obra de Deus se não ora pela obra de Deus. A obra de Deus começa com a intercessão. A obra de Deus começa quando eu escuto o Senhor me dizendo: rogai. Quando eu escuto o Senhor me chamando e dizendo: eu quero que você ore, só ore. Eu pergunto nessa tarde, irmãos, afinal, qual é o nosso papel aqui na terra? Quantos acham que o nosso papel aqui na terra é um louvor? Levante a mão. Quantos acham? Fique à vontade, não tenham medo de errar ou de acertar, ok?
Quantos acham que o papel da igreja é a pregação? Quantos acham que o papel da igreja é ter comunhão com os irmãos, uns com os outros? Quantos acham? Quantos acham que o papel da igreja... O que mais? Alguma sugestão? Comer. Oh, é bom. É o papel da igreja comer juntos, é bom. Hã? Quantos acham isso? Quantos acham que tudo isso faz parte? E quantos acham que tudo isso não é nada, se não entendermos o verdadeiro papel? Porque eu descobri uma coisa, irmãos. Eu gosto de louvar. Às vezes eu sou o step lá na igreja, né? Sabe, músico step. Tá faltando um, ficou doente. Pastor, dá um help aqui. Aí por misericórdia eles falam que estava... Foi uma bênção. Então a gente pensa que o louvor, porque eu estou no louvor, ele pode ser o mais importante. Porque eu estou no ministério da palavra, ele pode ser o mais importante. E assim cada ministério dentro do corpo de Cristo. Mas eu descobri que existe um lugar que se pode louvar a Deus perfeitamente. Existe um lugar onde a comunhão é perfeita. Existe um lugar onde o ensino não tem celular no meio, que toca, que atrapalha. Deixa eu dar uma olhadinha no Face durante a pregação. Deixa eu ver aqui, alguém está me ligando, só um momentinho. Nada atrapalha, o ensino é puro. E outra, não é qualquer um que está dando o ensino, é o mestre dos mestres, o melhor. O louvor é perfeito, a palavra é perfeita, a comunhão é perfeita, não há discussões entre irmãos, não há problemas entre irmãos. De que lugar eu estou falando? De Castelo Branco? Não. Então de Almada. Então de Faro. De que lugar eu estou falando, irmãos? Do céu. No céu nós vamos fazer tudo isso em plena perfeição. Amém. Mas se nós pregamos, se nós ensinamos, se nós oramos, se nós cantamos, se nós temos comunhão, se nós comemos juntos, se nós fazemos todas essas coisas, existe uma meta. E esse é o verdadeiro papel. O verdadeiro papel da igreja é enviar obreiros para a sua seara. Não é ficarmos distraídos no lindo louvor, na linda palavra, mas ter claro, eu estou aqui por uma razão. Jesus ainda não voltou por uma razão. E a razão que ele ainda não voltou é que ele quer usar você e eu para levar o evangelho até o último dessa terra. Do mais próximo, como falamos nessa manhã, até o que está mais longe. Então muitos ainda não entenderam o papel. Muitos estão distraídos em seus programas. Alguns disseram assim que existem igrejas que só vivem de eventos. E estava dando o significado da palavra evento no grego, do hebraico, do arameu. Evento, traduzido do grego, do hebraico, do arameu, quer dizer evento. Vem e vai. É um vento, vem, foi um evento. É igual um aniversário com bolo. Você só come uma vez e acabou. Então tem igrejas vivendo só de eventos. A base da igreja não são os eventos. E louvado seja o Senhor, porque essa igreja tem os seus cultos de ensino, de oração, de discipulado, de aconselhamento. Essa é a base da igreja. Mas tem pessoas distraídas e perdendo o mais importante. Aí tem outros dizendo, espera, eu estou cumprindo a grande comissão. Eu estou fazendo algo. Mas estão fazendo aonde outros já estão fazendo. Amados, eu aprendi uma coisa. Alguns irmãos me disseram o seguinte: olha, pastor, abra uma vida plena aqui e acolá. Eu disse, espera aí, eu já tenho vida plena em Portugal. Se algum irmão mudar para Almada, eu já tenho vida plena em Almada. Só que você vai chegar lá e não vai achar o nome Vida Plena. Você vai achar Igreja Presbiteriana Renovada. Percebe? O reino, a obra de Deus. Tem lugar para todos? Tem. Mas percebe? Eu não quero pintar uma parede que outro já está a pintar. Então alguns estão dizendo, espera, eu estou fazendo a obra, mas espera, estamos enviando, estamos fazendo a obra onde outros já estão.
pastor na minha terra, não vou dizer de onde eu sou, você não vai acertar mesmo, porque o meu sotaque não tem como você acertar. Mas na minha terra, um pastor disse que ele estava fazendo a obra missionária, porque ele estava colocando uma em cada cidade do estado dele, uma igreja da sua denominação. Mas eu perguntei, mas não tem nenhuma outra? Ele falou, não, tem sim, tem umas 10, 15, 20 de uma, e daí a outra e a outra. Eu disse, esse é cumprir a grande comissão? E eu aprendi, irmãos, se nós vamos pintar essa sala, e aí o pastor Leopoldo nos passa aqui algumas latas de tinta. Quantos gostam de pintar? Ótimo, já são 2, 3. Ok. E quem não gosta vai ter que entrar também, porque tem todo mundo que trabalhar. Aí ele vai dar uma lata de tinta para cada um de nós, e nós começamos a pintar, só que o pastor Albert, ele chegou primeiro e ele escolheu essa parede. Aí eu chego depois, atrasado, e falo, pastor, estou aqui para trabalhar. Aí o pastor Leopoldo me passa uma lata de tinta, e com um pincel, e ele fala, fique à vontade, tem tudo isso para pintar. Mas eu olho ali no cantinho, está o pastor Albert pintando aquele canto. Eu digo, não, eu quero pintar lá. Aí eu chego até ele com a minha escada e falo, pastor, com licença, vai um pouquinho mais para lá, porque eu quero pintar aqui. Porque aqui, quem entra me vê. Se eu for pintar lá, ninguém vai me ver. Não, ele não escolheu. Ele, né? A motivação dele era boa, a minha que era ruim. Aí eu estou lá, pintando com ele. Mas aí chega um terceiro que está meio voado e fala, eu também quero pintar lá. E num espaço tão pequeno já somos 3. Sabe o que vai acontecer com 3 pintores pintando um espaço tão pequeno? Vai acontecer que o que eles deveriam fazer não vão fazer, porque não vão pintar a parede, mas um vai pintar o outro. No entanto, tem todo o resto do salão para pintar, mas ninguém quer ir lá, porque lá não tem ventilador, aqui tem um ar acondicionado, já passa o pincel, já seca na hora, o negócio é ótimo. Boa parte da igreja está fazendo isso, irmãos. Plantando onde já está plantado, edificando onde já está edificado. E aí a gente vê investimentos sendo feitos em lugares que já foram alcançados. Rogar ao Senhor da seara é rogar para que envie ceifeiros à sua seara, aos lugares que ainda não estão pintados. Amém? Então outros dizem que sim, está fazendo, mas está fazendo o mesmo que o outro e no mesmo lugar. E Deus quer levantar os nossos olhos para olhar os campos que já estão brilhando para a colheita. E é isso que nós estamos vendo. Eu estou trabalhando em um país onde existem irmãos, missionários, agências, igrejas nas grandes cidades. E vai chegando mais, e ficam nas grandes cidades, porque lá tem o McDonald's, tem o KFC, que alguns gostam. Mas aí a gente diz, mas nós precisamos de irmãos que vão nesse mesmo país, mas vão nessa região, porque lá não tem KFC nem McDonald's, lá tem Mac e Camelo. Quem gosta de Mac e Camelo? Lá não tem Coca-Cola, tem leite de camelo para beber, ou de cabra, pode escolher. Eu estava questionando o batismo que fizemos lá, pastor Leopoldo. Eu submeto a minha teologia à do Senhor. Eu disse à minha irmã, falei, missionária, aqui não tem água para a gente batizar os irmãos. Nas grandes cidades tem. Aí eu disse, vamos fazer um batismo de areia. Ela falou, você tomou muito sol na cabeça. Você está falando uma heresia. Por isso eu digo que submeto ao pastor. Eu disse, não tem água. Colocamos um canudinho, o irmão fica respirando, cobrimos ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, depois puxamos ele. Se estiver vivo, vai pregar o Evangelho. Se morreu, vai para a glória. O que vocês acham disso? Ela me convenceu que não ia fazer isso, arrumou uma piscina e fizemos o batismo na casa do pastor nativo, todo escondido, e tinha água. Falei, amém. Se não tivesse, eu estava indo para a areia. Mas na areia ninguém quer ir.
Aonde tem um Mac Camelo, ninguém quer ir. E às vezes nós dizemos, nós temos lá um irmão, ou temos lá alguém, mas está numa cidade onde tem todo o conforto. Mas nós precisamos de pessoas aonde de repente não vai ter nada disso, algo talvez muito mais modesto, mas precisamos de que a luz chegue nesses lugares. Isso para mim é a prioridade, e entre necessidade e prioridade existe diferença. Em todos os lugares existem necessidades. Quantos estão de acordo? Aonde quer que você vá, há necessidade de pregar o Evangelho. Mas existem lugares que são prioridades, que são onde Cristo nunca foi anunciado. Alguém disse, um pastor chegou numa ilha, e numa pequena, como dizemos isso, quiosque, um pequeno barzinhos de refrigerantes e coisas assim. E aí ele perguntou assim, você já ouviu falar de Jesus? E o homem conhecia, vendia refrigerantes, ou dizemos aqui sucos, não é? Ele disse, olha, o senhor vai me desculpar, mas esse suco não chegou aqui ainda. E é uma grande verdade, ele vende Coca-Cola, Coca-Cola conhecem, mas não conhecem a Jesus. E o que você acha de deixar de tomar de Coca-Cola, e cada vez que você for comprar uma Coca-Cola, você guarda esse dinheiro para ofertar para a obra missionária? Eu não estou fazendo nenhuma campanha contra a companhia da Coca-Cola, mas são coisas que nós nem pensamos. Mas eles já ouviram falar da Coca-Cola. Lá no deserto já tem latinha de Coca-Cola rolando, já tem camelo chutando garrafinha de Coca-Cola no deserto. Mas o Evangelho ainda não chegou. Aí o que eu vejo, irmãos, é que são poucos que realmente estão indo na prioridade. Deus tem dado uma visão para essa igreja, louvado seja o Senhor, deve manter-se, deve continuar, deve ampliar. Mas a igreja de Cristo, o corpo de Cristo na terra, nesses últimos dias antes da volta de Jesus, deve priorizar aqueles que nunca ouviram. Para mim esse é o último desafio da igreja, levar o Evangelho aos que nunca ouviram. E nós devemos, irmãos, pensar seriamente nisso. É interessante o verso 35, se você pode ir lá na Bíblia comigo, Mateus 9, 35. Veja onde Jesus, até onde Jesus foi na sua missão. E esses bancos estão muito confortáveis, mas eu quero ver você subir nas costas de um camelo, ou de um sei lá o que, ou não subir porque nem isso tem, e você andar por aí, porque essa é até onde Jesus foi, até onde nós temos que ir. O verso 35 diz que ele percorria todas as cidades e aldeias, todas. Ele não deixou de nenhuma cidade para trás. A visão da igreja deve ser essa. Eu acredito que já à altura da história da igreja de Castelo Branco, já tem percorrido o Evangelho em todas as aldeias aqui vizinhas, não é assim? Pastor, talvez ainda tenha outros desafios. Tem que chegar lá o Evangelho. Tem aldeias que ainda não chegou, então nós temos que levar o Evangelho lá. E ir marcando territórios, até a nossa próxima igreja que está em Almada. Quantas aldeias existem? O Evangelho já chegou lá. Alguém já levou? Amém? Alguém já levou? Glória a Deus. Posso apoiar esse que já está lá? Fortalecer o reino lá? Glória a Deus. Todas as aldeias, e diz aqui o texto, e cidades, Jesus percorreu. Esse era o seu trabalho. A obra de Deus, ela está ligada com trabalho. Aqui não acontece, mas já aconteceu muito no meu país, que pessoas perdem um emprego e abrem uma igreja. Pessoas perdem um emprego, compram um fato, aqui diz fato, não é? Tá? Compram um fato, uma maleta 007, já viu a maleta do 007, aquela malinha? Um sapato de matar barata no canto da parede, já viu esse sapato? Bem fino. E abre uma portinha, se autonomeia. Quem te consagrou ao ministério? Eu mesmo me ungi com 2 litros de óleo. Foi de óleo de girassol, porque era o mais barato. Eu mesmo me intitulei pastor, e aí abre uma igreja que não é de Cristo.
E isso tem acontecido muito. A obra de Deus não é para a gente desempregar. Ao contrário, o Senhor chama quem está ocupado. O Senhor diz: olha, você é um boiadeiro? Mata o boi, pega o carro do boi, faz um churrasco e acabou. Agora você é profeta. Você era cobrador de impostos, agora você será um discípulo meu. Você era pescador de peixes, agora será pescador de homens. Deus não chama ninguém que está parado. Eu estou meio paradão, pastor, estou paradão, conta comigo. Não, pastor, estou cheio de ocupações, mas conte comigo. Tem gente dizendo: eu não posso fazer a obra de Deus porque estou trabalhando, estudando. Amados, por estar trabalhando e estudando, você pode fazer a obra de Deus no trabalho, na escola e na igreja. No momento que você estiver parado, aí você chega na igreja: pastor, olha, eu estou aqui. Falou: fazer o quê? Não, eu estou desempregado, estou parado, então agora eu tenho tempo. Não. Você está trabalhando, está estudando, você está ocupado na obra de Deus. Jesus percorria, era o seu trabalho. A obra de Deus é para gente que quer trabalhar. Infelizmente o Evangelho ficou um pouco manchado em muitos lugares por pessoas assim. Pessoas que quiseram aproveitar do Evangelho. O Evangelho não é para preguiçosos e aproveitadores. É para gente que sabe que precisa trabalhar. Quantos querem trabalhar? Quantos estão dispostos a trabalhar? Falei com teu irmão: irmão, eu estou tão feliz que eu estou ao lado de um tremendo trabalhador. Eu sinto vontade de sair correndo para trabalhar. Perto de você, olhando a tua inspiração, a forma que você está atento nesse culto, eu tenho vontade de sair correndo para trabalhar. Jesus, Ele chama a gente ocupada. Esse era o trabalho, Ele percorria. Isso requer disposição, disponibilidade, recursos e objetividade. E Jesus vai esticando, conforme Ele já falou para nós. A palavra que Deus nos deu aqui, entre ontem e hoje, é uma palavra que Deus tem confirmado no meu coração no longo dos anos. Ele está dizendo: Jorge, você pode esticar mais. Eu sei que você pode esticar mais e você não vai dizer não. E aí nem dá para dizer não, porque o Senhor já mandou eu dizer não. Eu sei que eu posso contar contigo. Eu vou falar o que para o Senhor? Eis-me aqui, Senhor. E Ele vai esticando. Os desafios que nós temos em Amsterdã, com a igreja, os desafios dos trabalhos que estamos fazendo, como o pastor Leopoldo, como o pastor Elias, como os outros pastores, os outros irmãos, todos iguais. Mas o Senhor está dizendo: você pode esticar mais. Ai, mas ainda falta muitas aldeias. Mas você pode chegar lá. Você vai chegar lá. De camelo, de jumento, de carro, de a pé, de bicicleta, de tênis da Nike, de chinela havaiana, de correia, sem sapato. Mas você tem que chegar. Nós temos que ir. Amém? Amém. Todas as aldeias e cidades Jesus estava percorrendo. Marcos 16:15 nós conhecemos muito bem. Jesus disse que nós temos que ir por todo o mundo. Irmãos, eu quero fazer uma oração para que ninguém mais durma. Enquanto tiver uma alma sem ter escutado de Cristo, que essa vida apareça o rostinho dela lá em você. Você não vai vir? Eu estou te esperando a 12 mil quilômetros de distância. Estou na montanha, nem um vale. Estou escondido, longe da tua nação. Você não vai vir? Vamos orar para o varão macedônio começar a aparecer de noite para nós? Enquanto tiver alguém sem ouvir o Evangelho, a gente não pode ficar em paz. Todo mundo precisa ouvir. Jesus não disse que nós temos que fazer com que eles se convertam. Isso é obra do Espírito Santo. Mas é a nossa obra pregar o Evangelho. Amém. Amém? Todo mundo tem que ouvir de Cristo. Ele tem que ser anunciado. Por isso Jesus percorria todas as cidades e todas as aldeias. E Ele depois ensinou aos seus discípulos: vocês vão por todo mundo. Quantos estão dispostos? Agora fazer outra pergunta. Quantos estão disponíveis? Quantos estão dispostos e disponíveis? Porque são duas coisas.
Ou já tem um bocado. Aí, pastor, já tem um bocado. Porque eu posso dizer, eu estou disposto. Ah, mas eu não estou disponível. Nós precisamos de pessoas dispostas e disponíveis, que vai esticar, que vai muitas vezes ter que deixar a sua cidade e ir lá longe onde ninguém foi. Eu acho que eu mencionei hoje rapidamente o avivamento de Samaria. Irmãos, e eu descobri uma coisa: se nós não vamos por obediência, nós vamos por perseguição. Quantos conhecem Atos 1 e 8? Conhecem? Atos 1 e 8? Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E quantos conhecem Atos 8 e 1? Atos 8 e 1 é outra história. Diz a Bíblia que houve uma grande perseguição em Jerusalém, e eles então foram dispersos pela Judeia e por Samaria. Então, quando a gente não obedece à grande comissão, né, na bênção, no poder, aí o Senhor manda uma perseguição, manda uma crise, manda uma situação para sacudir-nos, para fazermos a gente olhar. Então, opa, eu tenho uma tarefa para cumprir, e eu tenho que chegar até onde Cristo não foi levado ainda. Vamos orar por isso? Para que a gente não durma mais? Para que a gente perca a paz e diga, enquanto tiver alguém assim. Sabe o que eu fiz na nossa igreja lá na Holanda? Eu digo que, assim como o pastor Rui também disse ontem e hoje, essas coisas acontecem só em Lisboa e só em Amsterdã, não acontece aqui. Às vezes tem irmãos perdendo tempo com besteiras, com discussões bobas, e aí fica intrigado um com o outro. Eu coloquei um mapa mundi de frente ao púlpito e disse à igreja, certa ocasião: irmãos, vocês agora, eu quero deixar uma palavra para vocês. Vocês podem agora falar mal uns dos outros. Agora vocês podem criticar, podem fazer o que vocês quiserem. Mencionei vários exemplos do que é completamente oposto à unidade do corpo. E todos estavam assustados. Eu disse, vocês podem fazer, mas desde que, primeiro, as pessoas que estão nesse mundo, todas elas tenham escutado de Cristo. Enquanto ainda houver um que não ouviu de Jesus, você está proibido de falar mal do teu irmão. Você está proibido de queixar-se, você está proibido de criar intrigas, você está proibido de... E aí fui citando vários exemplos, porque nós temos que centrar no objetivo pelo qual estamos aqui ainda. Amém? Então você pode dizer, eu estou proibido, eu não posso, eu tenho que ser bênção na minha igreja. Tá bem? E se tem alguma intriga, que não tem, mas se tiver alguém aqui de Amsterdã, porque lá nós temos problemas, então vai resolver com o teu irmão, porque você tem uma missão a cumprir. Amém? Jesus percorreu todas as cidades e aldeias, e é o nosso alvo. Enquanto tiver uma que ainda o evangelho não chegou, nós temos que ir lá. O que é que Jesus fazia nessas viagens? Eu descobri alguns missionários que eles mudaram o versículo da Bíblia dizendo, ide por todos os povos e tirai fotos de todas as nações. Gostam de tirar fotos? Eu também gosto de tirar foto. Ide por todos os povos e tirai fotos. Aí voltam na igreja, olha que foto legal, que foto bonita, que não sei o que. Eu faço isso, as pessoas fazem isso, não está errado. Mas se fizermos só isso, então nós temos que mudar o versículo e dizer, eu fui pelas nações e tirei fotos de todos os povos. Esse é o objetivo da igreja? Não. Isso faz parte, é uma conscientização, vamos levar um relatório, isso tudo é importante. Mas Jesus, ele fazia essas viagens cumprindo 3 objetivos. Você pode olhar aí na Bíblia. Verso 35. Ele ia para ensinar nas sinagogas, pregava o evangelho do reino e curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Glória a Deus. Jesus ensinava nas sinagogas, a mesma estratégia de Paulo. Irmãos, Deus sempre deixou uma ponte para nós. Uma ponte para nós. Eu não sei se dá para vocês colocarem para mim. Será que dá? Uma foto. Vamos usar a tecnologia. Vamos ver se pega aqui essa
Deus deixou uma porta para nós. Deixa eu achar a foto. Onde nós podemos levar o Evangelho a cada povo da terra. Essa é a foto, tá? Tentando manter só nela. Vamos ver se dá certo, se não der, não tem problema. Para ensinar, para pregar o Evangelho e para curar os doentes. E Jesus usava a estratégia de que ele ia nas sinagogas, igual o apóstolo Paulo, ele ia nas sinagogas. Deus deixou para cada lugar, por assim dizer, uma sinagoga, por assim dizer, uma ponte de conexão para o Evangelho. Amém? Uma ponte de conexão para o Evangelho. E isso é muito importante a gente entender. Isso já está pronto. Teve um missionário que chegou numa tribo, muitos já leram o livro dele, Tom Richard. Eu creio que foi ele. Ele pregou sobre Jesus que morreu na cruz e que Judas Iscariotes o traiu. E depois ele fez o convite: quantos querem aceitar Jesus? Ninguém queria. Ele ficou decepcionado. Aí um da tribo levantou a mão e falou no seu dialeto, falou: você não vai dizer quem quer aceitar Judas? Aí ele ficou totalmente confuso e disse: espera, o que tem a ver Judas aqui? Sim, porque na nossa tribo a traição é um ato heróico. Quem consegue trair o outro é porque é muito bom. Aqui é todo mundo esperto. Então para trair um aqui tem que ser bom, aí se torna herói. Então a gente quer aceitar Judas. Olha só, irmãos, como é que fica agora? Como é que fica agora para ensinar o Evangelho aí? Eu creio que foi o mesmo missionário quando ele foi orar, frustrado, decepcionado, falou: e agora? E aí ele descobriu que havia duas tribos, que elas tinham problemas, brigavam, e para manter a paz, a criança, quando nascia, o primeiro que nascia era oferecido para outra tribo, e era considerado então essa criança uma criança da paz. Enquanto ela vivesse, havia paz entre as duas tribos. Aí ele falou: achei a chave para... achei a chave e acabou aqui. Achei a chave e perdeu o microfone. Ele disse... Obrigado. Achei, acho que os irmãos conseguem me ouvir, não é? Tá? Achei a chave para entrar nessa cultura. E aí ele foi lá em Isaías, capítulo 9, verso 6. Sabe o que está escrito lá? Obrigado, irmão. Aqui, obrigado. Aí ele foi lá e disse... Sim. Sim. Aí ele foi lá... Não vai dar o microfone aqui? Dá? Sim, dá. Essa é a foto. Vamos ver se consegue projetar. E ele disse então: olha, essa criança aí... E aí contou a história de Jesus, que Jesus é o príncipe da paz. Um filho, como diz o texto lá, uma criança nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome, e aí falou príncipe da paz, maravilhoso, e aí ele pegou príncipe da paz. E aí eles entenderam o Evangelho. E então, aquela tribo se entregou ao Senhor. Por que muitos missionários voltam para o campo? Porque eles não acharam a chave, mas a chave está dada. E Jesus achou a chave. Ele ia primeiro nas sinagogas, como Paulo, era a chave de entrada nas aldeias e nas cidades. Deu aí? Eu vi a foto. Perdeu a foto? É a última, eu acho. Essa é a primeira. Vamos lá. Então, peraí, vamos fazer assim. Aqui. Tecnologia a favor do reino. Obrigado, irmão. Deu certo? É só a primeira, porque senão ela vai mudar. Se tentar... Veja lá, irmãos. Nós trabalhamos com esse povo há 21 anos. Deus nos falou sobre eles. Deixa eu ficar de lado. E aí, se você olhar ao fundo, você vai ver ali um sinal, talvez um pouco estranho para você. Isso não é nova era, fique tranquilo, tá? Não é nada estranho. Isso é um sinal de uma nação étnica que Jesus está alcançando. São os berberes, eles têm o idioma deles, e eles são considerados, eles se nomeiam os Imazighenes. E o Imazighen quer dizer homens livres.
Então, eu cheguei agora numa aldeia com um irmão que estava, como eu disse essa manhã, 20 anos orando para que os cristãos chegassem. Veja lá, eles estão orando. Aí eu perguntei, quem que ele estava orando? Para Jesus? Não, ele não conhecia Jesus. Mas o Deus que ele conhecia, ele estava clamando que enviasse os cristãos. Que coisa, irmãos. As pedras estão clamando para que você chegue lá, para que a igreja chegue lá. E aí ele estava clamando há 20 anos para que os cristãos chegassem até ele. Cheguei até esse irmão, novo convertido, 3 meses na fé, que a missionária levou ele e a sua esposa a Cristo. E aí fiz na minha mão, falei, olha, eu quero te mostrar. Você reconhece esse símbolo? Ele disse, esse símbolo é do meu povo. Eu disse, sim. E você sabe o que significa? Ele disse, eu sei. Homem livre, povo nobre, povo livre. Eu falei, você sabe mesmo. Eu disse para ele, sabe, o único que disse isso sobre liberdade foi Jesus, o Messias. Nenhum profeta, nenhum fundador de nenhuma religião disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ninguém disse isso. Só Jesus, o Messias. E a verdade ela é revelada na cruz, no sacrifício, no sangue de Cristo. E aí em cima do desenho que eu fiz na minha mão, eu fiz o desenho da cruz, como você pode ver ali. E disse, você está vendo como encaixa a cruz com você? Você está vendo como tem conexão o significado do nome do teu povo com a cruz de Cristo? Ele ficou assim, o Rogério e a Nancy estavam comigo, ele ficava assim, entusiasmado e dizia, isso é 1000% verdadeiro. Isso é 1000% verdadeiro. E se emocionava e dizia, eu estava orando há 20 anos para que vocês chegassem. Meu Deus, é a chave, irmãos, que Deus deu uma chave para a igreja alcançar o coração da nação portuguesa. Deus deu uma chave para a igreja para alcançar a cidade de Castelo Branco. Existe uma chave. O Senhor deixou preparado. Se lembram da história do Deus desconhecido de Atenas? O Deus desconhecido, Atos 17, Paulo estava esperando, acho que era Silas. E aí ele viu um monte de altares e ficou incomodado. E depois ele viu um altar em ruínas. E ele viu lá ao Deus desconhecido. Paulo era um grande historiador, ele conhecia a história de Atenas e o porquê daquele altar. E depois, quando ele teve a oportunidade, ele se manifestou aos atenienses e falou sobre aquele altar. Amados, houve uma época de uma epidemia na cidade de Atenas. Eles invocaram todos os deuses gregos, mas as pessoas continuavam morrendo. Os sacerdotes, todos eles reunidos, o governo da cidade reunido, pensando, nós já pedimos a todos os deuses gregos que pudessem intervir, mas as pessoas continuam morrendo. E alguém disse, será que existe algum Deus que a gente não conhece, que a gente ainda não clamou? E eles disseram, vamos fazer o seguinte, vamos construir um altar e vamos colocar um nome no altar, ao Deus desconhecido, e vamos invocar, se esse Deus existe, esse Deus que a gente não conhece, nós vamos então clamar a Ele para que Ele cure o nosso povo. Eles não conheciam a Jesus, eles não tinham ouvido a palavra, mas eles clamaram a um Deus que eles não conheciam. E o Deus desconhecido dos gregos se manifestou, aceitou a oferta daquele povo pagão, e a praga e a epidemia cessou. Eles se alegraram e disseram, existe, mas quem sabe o nome dele? Ninguém sabia o nome. E ficou aquele altar ao Deus desconhecido. Lá na frente, o apóstolo Paulo aparece na cidade. E aí ele pega a chave da cidade. Aquele altar que estava abandonado, que estava esquecido. Ele diz, esse altar, o Deus que vocês não conhecem, é sobre ele que eu vim apresentar para vocês. Aleluias! Deus deixou uma chave
Essa foi a chave que Deus deixou para os berberes, poderá haver outras, e nós temos a responsabilidade de encontrar. Amém? Deus deu a chave de Moçambique para o pastor Leopoldo. Deus deu a chave de algumas nações, e Deus continuará dando mais chaves. Aleluias! Quando nós lemos a história de Pedro, que diz que ele recebeu as chaves do reino, existe uma interpretação completamente errada quanto a isso, e alguns até dizem: quando você morrer, a primeira pessoa que você vai ver lá no céu é São Pedro. Ele vai estar lá na porta, para abrir a porta para você entrar, porque ele recebeu a chave. Nada a ver. Mas quando o Senhor disse para Pedro: Pedro, você vai receber as chaves do reino, Ele estava dizendo: Pedro, você vai abrir a porta das nações, dos corações. E lá no Pentecoste, no capítulo 1 e 2 do livro de Atos, estava Pedro com a chave, uma só chave, abriu a porta das nações, e ele falava na sua língua, e os povos, cada um entendia no seu idioma a palavra, e 3.000 se entregaram ao Senhor com uma chave. E o Senhor entregou a chave do reino nas tuas mãos, nas nossas mãos, na mão dos jovens, na mão da igreja. Jesus, ele estava ensinando nas sinagogas, porque ele entendia que era uma chave. Paulo começava pregando para os judeus, porque ele entendia que era uma chave. Talvez você precisa dessas palavras que ouvimos esses dias, de criatividade, de tomar uma iniciativa e pensar: o que é que eu posso fazer? Pelo Evangelho estou disposto a fazer qualquer coisa, desde que honre ao Senhor. Na Holanda eu entrei em um clube de futebol. Todo mundo pensa que brasileiro é bom de futebol. Não é. Não é. Romário, dizem que foi a grande estrela, porque ele ficava debaixo do gol, só esperando a bola, caiu, é gol, herói, fazia muita coisa não. Mas o que acontece? Todo mundo espera. Aí eu disse: Senhor, eu quero alcançar esse povo que está lá na Holanda. E eu disse: eu vou entrar numa equipa de futebol só deles. Cheguei lá, não me aceitaram porque não era deles. Falaram: aqui nós falamos nossa língua. Eu disse: não, mas eu quero ir. E fui até que ele deixou fazer um teste. Claro que eu estou falando de vários anos atrás. E aí fiz um teste, por milagre de Deus, os anjos do Senhor me acompanharam e fui aprovado. Entrei na equipa e joguei 1 ano e meio, viajava com eles numa equipa amador, reconhecido pela Federação Holandesa. E ali estava o quê? Viajando, treinando, concentração, tempo com eles, para levar o Evangelho. Se é necessário, irmãos, vamos fazer isso. Se é necessário, vamos fazer igual alguns missionários ingleses fizeram quando a China era muito fechada. Raparam suas cabeças, trocaram suas roupas e se tornaram como um chinês. Até o olho deles eu acho que esticou. Quando eu chego no deserto do Saara, aconteceu uma experiência. Eu estava lá alguns anos atrás, e aí cheguei no deserto. Eles dizem: você é brasileiro? Joga futebol. Arrumaram um jogo 1h da tarde, com 55 graus, no deserto do Saara, em um campo de cimento duro, uma bola que parecia mais de vôlei, ficava pingando todo o tempo, uns uniformes parecia cores, não sei, mas assim, um esquisito. Era um verde, mas tudo bem, né? Mas do outro era vermelho, hein? Fica já ficou equilibrado. E tinha uma faixa azul, então tudo bem. Aí estávamos, e aí eu comecei a jogar 55 graus. Eu disse: Deus, livra-me, passa de mim esse cálice, se é possível. Quando deu 5 minutos, eu falei assim para o treinador, que não falava nada, eu disse: eu posso trocar? Ele falou: você é brasileiro? Você não troca, né? E fiquei: água. Ele falava: joga, chuta, chuta. E eu falava: água. Ele falava: chuta. Eu falei: ele não entende mesmo minha língua. Eu não estou achando a chave. 45 minutos, uma loucura. Não sei se você já fez isso, mas se eu tiver que fazer de novo, eu faço. Por amor a Cristo, para alcançar vidas. Aí acabou o primeiro tempo, irmãos. E depois eu estava ali, já vamos começar. Eu falei: eu não sentia a língua, a boca não abria. Literalmente, você correr no deserto,
num calor de 55 graus, a 1h da tarde, é muito perigoso. Eu acho que por isso que fiquei um pouco doido e faço algumas coisas doidas, mas é para Jesus. Cozinhou um pouco o cérebro, não tem problema, mas é para Jesus. Chegou o segundo tempo e eu fazia assim, ele fazia com o pé. E aí nós fomos levando um jogo duro de ver. Ninguém conseguia ver, nem os camelos perto. Quando chega lá, minuto 85, e eles tiveram o capricho de fazer 90 minutos. Quando chegou no minuto 85, a bola pingando na minha frente. Uns caem de um lado, 10 mil à tua direita, não sei quantas vezes, né? Caiu assim, a gente espiritualiza. Caiu uns do lado, caiu outros do outro, o goleiro esparramou no chão, a bola pingou e eu ouvi a voz do Senhor que disse: vai que é tua, Jorge. Você não acredita nisso? Eu acredito. Eu chutei e furei a rede, porque não tinha rede, né? Foi lá no deserto a bola, mas fiz o gol e virei herói. O único gol do jogo. Eu acho que tinha sido falta, aquelas trombadas lá, mas o juiz não apitou, porque também não tinha apito. E aí ele disse para mim: eu sabia, você ia fazer o gol. Aí eu fiz assim. Aí ele entendeu. Aí ele falou: pode agora, além de bom, além de goleador, ainda é gentil. Dá, com as traduções, né? Dá um lugar para outro. Eu cedi meu lugar, outro entrou, graças a Deus. E eu disse desesperadamente onde a água, e alguém apontou assim, eu corri. E tinha um oásis. Quem sabe que é um oásis no deserto, sabe o que eu estou falando. E eles colocaram ali algo de cimento, para que a água corresse, uma água deliciosa. Ela tinha um pequeno declive, eu tomando aquela água, mas o canto do olho via um vulto. Não sei se eu estava delirando por causa do calor do deserto, mas quando eu olho, tinha 2 burrinhos. Burros, diz aqui burro. 2 burros, bebendo água também. Só que eles estavam em cima e eu embaixo. E as grossas babas dos burros desciam e levavam a água até a mim. E eu, como soldado reprovado de Gideão, mergulhava e com baba, tá bom. A gente faz isso, irmãos. Bebe água de burro. Baba de burro, aliás. Ou água, dá igual. Como, pastor? Ninguém escutou o que o pastor falou, viu? Jesus, ele estava disposto. E eu aprendi que nós temos que estar dispostos. Carne de camelo não é ruim. E tantas outras coisas que parecem. Hoje o irmão, o pastor Mauro, estava contando a experiência dele. Eu falei: é muito mais forte que as minhas. Mas, irmãos, vale a pena você fazer isso por Cristo. A missionária estava contando para nós que colocaram uma comida especial. Quando é especial, aí está o problema. Se você falar: não, faz normalzinho, arroz, feijão, aquele bacalhauzinho normal, aí tá bom. Mas quando eles falam que vão fazer uma comida especial, aí é complicado. Não é, irmãos? E aí eles fizeram uma comida especial. Eu lamento que não estava presente. Dou glória a Deus. E a minha irmã lá teve que comer isso só. Ela olhou o prato, parecia olho de boi, sei lá o que. Quando ela viu o prato, já voltou o café da manhã, segurou, e ela tinha que comer aquilo. Começou a comer, e cada vez que voltava, porque vinha a ânsia do vômito, ela jogava pão para dentro. Um pedaço de pão e comia, e ela dizia: eu não posso, Senhor, deixar de comer isso. Eles disseram que é uma comida especial, eu preciso honrá-los, eu tenho um alvo de alcançá-los. Coisa tremenda. Jesus pregava nas sinagogas, ensinava nas sinagogas. Ele usou as pontes, ele usou as chaves. E nós também precisamos fazer a mesma coisa, irmãos. É um preço a pagar. É mudança de clima, é mudança de
de ambiente, de mundo espiritual, de tudo. Ele também pregava o evangelho do reino. É interessante que essa palavra pregar, ela está ligada com uma palavra muito especial, está ligado ao proclamar abertamente algo que foi feito. Ou seja, Jesus, ele tinha autoridade para falar o que ele falava, porque ele vivia isso. A igreja precisa de fortalecer essa autoridade no seu testemunho diante das nações. Eles precisam ver na igreja que ela sim tem autoridade, porque está vivendo o que ela está pregando. Nós dizemos nas nossas igrejas, nossas conferências, vamos até o último da terra. Sabe o que um nômada está dizendo no deserto agora? Enquanto nós estamos em Castelo Branco dizendo isso, ele está dizendo assim: quando vocês colocarem a vossa igreja em cima de um camelo e virem a habitar nas nossas tendas no deserto e andar daqui para lá e de cá para cá, para lá, então nós vamos acreditar que vocês estão falando a verdade. Mas enquanto vocês trazerem vosso papel higiênico, enquanto vocês trazerem vossas comidas enlatadas, isso é só blá blá blá. Mas quando vocês fizerem como nós vamos entender que o evangelho e que esse Jesus de vocês é também para nós. Porque senão será o Jesus dos americanos, o Jesus de olhozinhos azuis. Mas diz a Bíblia em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, que haja em nós ou em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser como Deus, mas tomou a forma de homem. Amém? Então nós precisamos tomar essa forma. A forma de português, a forma de brasileiro, a forma da minha nação. Eu tenho que abrir mão disso e tomar a forma daquela nação. Muita gente vai por uma aventura, vai e fica. Nós precisamos dos trabalhos a curto prazo. Precisamos de visitas dos pastores. Precisamos de pastorear os missionários. Mas nós precisamos de gente que está disposta a ir para ficar. Gente que está disposta a ir para se adaptar, para sofrer todo tipo de choque, aguentar tudo isso e dizer: depois de 20 anos, ganhei uma alma. Nós passamos 7 anos sem ver nada. A irmã que está no norte da África era a nossa filha na visão para esse povo. O Senhor nos chamou há 21 anos atrás. Fomos para a Holanda para alcançá-los. E depois do país onde eles são, é o país que mais tem deles fora da sua própria nação. E lá Deus trouxe uma mulher de uma certa idade, sozinha, e ela tinha um chamado missionário, mas não entendia para onde Deus queria levá-la. E ela, então, um dia, fazendo um curso de missões numa agência, numa organização missionária em Amsterdã, nós trabalhávamos lá na altura. Ela pegou sua bolsinha, sua malinha, chegou até mim e disse: para onde você vai? Sexta-feira à tarde. Eu disse: eu vou para minha casa. Ela disse para minha esposa: para onde você vai? Eu vou para minha casa. Ah, então tá bom, é para lá que eu estou indo. Eu olhei assim para minha esposa e disse: você a convidou? Não. Você a convidou? Não. Você a conhece? Não. Você? Não. Mas ela está dizendo que vai para casa. Já aconteceu isso contigo? É bom. Quem sabe vai sair um missionário daí. Aí ela foi para casa. Nós dizemos lá no Brasil, na cara dura. Não sei como diz aqui em Portugal. Hã? Não é? Foi assim mesmo. Eu disse: onde eu vou dormir? Eu disse: meu Deus. Agora sim. Deu o quarto, demos o quarto para nossa filha. E aí, todo final de semana, sexta-feira à tarde, ela chegava lá naquele horário, encontrava a gente. Vamos embora? Amados, nós tomávamos o café da manhã, missões, café da tarde, almoço, janta, para acordar, para dormir. Todo o tempo que ela estava em casa, ela ouvia a mesma coisa. E ela começou a entender. E ela um dia disse: eu sei por quê Deus mandou eu vir para a tua casa. Eu falei: foi Deus mesmo? E ela disse: aqui com vocês eu entendi onde Deus quer me mandar. E eu vou. Uma senhora de idade, sozinha, ela foi para esse lugar há 12 anos atrás, com dificuldade de aprender idioma,
E ela dizia, sempre diz, eu ainda continuo aqui porque os jovens não chegam. Os que têm facilidade para aprender idiomas não chegam. Então eu tenho que continuar aqui. Problemas no joelho, levamos agora para ela uma faixa para o joelho. Chegamos lá, não era faixa, para piorar a situação. Uma pessoa com a sua saúde delicada, mas está lá há 12 anos, pagando um preço. A maior parte do tempo sozinha, e nós segurando a corda de lá, e outros irmãos mais ajudando. Ela diz, eu sou filha de vocês nessa visão. Vocês não podem me abandonar. E nós não a abandonamos. Estamos pastoreando essa irmã em todos esses anos. 7 anos não vimos nada. 5 anos ela não conseguia falar uma palavra do idioma. Amados, quantos desistiriam antes? Quantos voltariam? Quantos voltariam? Ela aguentou todo esse tempo. E foi num trabalho social que nós fizemos em 2008. A igreja começou a se reunir. Em menos de um ano nós tínhamos mais de 50 irmãos. E eu dizia, da onde saiu esse povo? Amados, a semente estava sendo lançada e a gente não estava vendo onde estava caindo. E já estava dando fruto e a gente ainda não estava vendo. Uma mulher nos parou no meio da rua e falou no dialeto dela, para essa missionária que está lá: você tem a verdade. O que nos ensinaram é mentira. Você tem a verdade. Não vá embora daqui. Venha na minha aldeia e fala-me dessa verdade. E eu posso te oferecer algumas castanhas e um pouco de óleo. Subiu num táxi, desses taxizinhos simples daquele lugar, e desapareceu. Conseguimos tirar uma foto dela. Desapareceu aquela mulher. Eles estão prontos para receber o Evangelho, a igreja de Portugal. Eles estão prontos. E nós estamos dizendo, os campos estão fechados. Não! Visitei 2 jovens. Falei com elas. Elas também novas na fé. Como é que vocês se sustentam na fé? Nosso irmão é muito radical. Se ele descobrir o que nós estamos fazendo, ele vai nos matar. Mas ele colocou um canal, um satélite na casa dele. E nasceu o filhinho, e ele pediu para nós cuidarmos do filhinho. Aí nós vamos para lá, ele e a esposa trabalham. Aí nós vamos para lá e nós viramos o satélite. E apanhamos uns quantos programas na nossa língua, cristãos. E nos alimentamos o dia inteiro com o bebê no colo. Receba! E o bebê no colo. E se alimentam de ensinos da Bíblia, se alimentam de louvores. E quando chega quase a hora do irmão voltar do trabalho, elas viram o satélite, mudam o canal lá que está e deixam do jeito. E um dia o irmão chamou-as. Olha aqui! Colocou lá. Olha que absurdo esses cristãos. Olha o que eles falam. E elas, Amados, se faltar o satélite, se faltar a internet, se faltar o missionário, Jesus está se revelando para eles. Muitos deles estão tendo sonhos de noite, de dia. E aparece Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eles estão se convertendo. No Oriente Médio, um outro missionário que nós temos ligação, ele disse, eu estava aqui, uma moça toda coberta me procurou, e chegou até mim e disse, você tem algo para me dar. Ele se assustou. Como você está dizendo isso? Porque essa noite eu tive um sonho. Jesus, o Messias, se apresentou para mim e ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele me falou, vai nesse lugar e fala com essa pessoa que ele tem um livro que ele vai te dar. Uau! Aleluia! Esse é o nosso Deus, que não tem limites para ele. E aí ele disse, meu Deus, pegou uma Bíblia no idioma dela e disse, está aqui. Era esse livro mesmo que ele me mostrou. Deus te abençoe. Foi embora.
E assim está a obra de Deus acontecendo. Jesus pregando com autoridade, curando os enfermos. Eles olham para nós, irmãos, e estão dizendo assim: vocês têm a verdade. E hoje a gente olha o mundo cristão e vê com tantas vergonhas, decepções do Evangelho. Não é isso que eles precisam ouvir. Mas eles estão olhando e dizendo: ensina-me. O nosso pastor, ele chega lá, ele é uma esponja. Ele fala: eu quero ter a sabedoria que você tem. Eu falo: com quem você está falando? É com você. E eu digo para ele que eu quero ter a fé que você tem. Ele nunca negou o Evangelho. Nunca negou Jesus. Já apanhou, já foi para a prisão muitas vezes e continua indo muitas vezes. E ele entrega todo mundo. A polícia vai lá. Quantos são? Somos tantos. Onde vivem? Um vive aqui, outro vive ali, outro vive lá. Quem te ajuda? Fulana, o fulano, o da bolacha. Entrega todo mundo. Aí quando a polícia sai da casa, eu descobri que o Espírito Santo tem uma borracha. O Espírito Santo passa aquela borracha assim na cabeça daquele policial. Onde era mesmo que ele falou? E aí vai embora. E Deus cuida. Aí a gente vai falar com ele: meu irmão, você não pode fazer isso. Ele fala: mas vocês me ensinaram que o crente fala a verdade. Vocês me ensinaram isso. Como é que eu vou mentir? Não é para mentir. É só para não falar toda a verdade. Mas Deus honra aquele homem. E enquanto ele espera ter a nossa sabedoria, dos nossos ensinos, eu espero ter a fé daquele homem. Jesus ensinava, Jesus pregava com autoridade, porque a igreja, vamos assim dizer, do Oriente, olha para nós e pensa: a igreja, eles esperam de nós, porque dizem, eles pregam o que vivem, ou vivem o que pregam, eles têm autoridade. E os sinais acompanham os que creem. E Jesus curava todas as moléstias entre o povo. Um rapaz, a nossa irmã que está lá falou para ele: Jesus pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Jesus pode fazer. Sério? Sério. Aí ele foi para o trabalho, colocou a mão, sem querer, lógico, né, numa serra que ainda estava ligada. Já tinha desligado, mas ainda estava funcionando. Ele decepou todo o dedo. Ele chegou até ela, saiu de lá do trabalho dele até o escritório dela, que era no mesmo centro social, todo ensanguentado, e disse para ela: você disse que Jesus pode fazer qualquer coisa? Ela quase desmaiou, todo ensanguentado, e o dedo pendurado. Naquele lugar, a ajuda médica é muito escassa. Havia só um cirurgião da região e nunca estava na cidade. Ela me liga imediatamente e pede oração, dizendo: pastor, por favor, eu acabei de falar para esse jovem que ainda não conhece Jesus, que Jesus é capaz de fazer qualquer coisa, ele não pode perder esse dedo. E aí então, ela pega o táxi, e ele todo ensanguentado, e vai para o hospital. Quando na porta do hospital, o cirurgião passa. Aleluia, ele nunca está aqui, hoje ele está. Foi até ele, por ser estrangeira, tem a sua influência, por favor ajude esse rapaz. Pois não, já levou ele para dentro. O que não fazem, muitas pessoas naquele lugar têm partes do corpo já que não estão, porque não tem como operar. E aí leva ele para dentro, passa um tempo lá, e quando ele sai todo enfaixado, aleluia, o que fizeram eu não sei, a minha mão estava lá, doía demais, eu não sei o que fizeram. No outro dia, ela abriu todo o curativo para ver como estava. Eles não tinham nem limpado. Nem limparam. Só enrolaram ela, enrolaram no tempo, enrolaram o braço dele, a mão dele, só enrolaram. E devolveu o pacote do jeito que estava. E ele dizia: eu não quero perder o meu dedo. Você disse que Jesus pode fazer qualquer coisa. E nós começamos a orar. Eu nunca vi um dedo tão valioso como aquele. E orando: Senhor, esse dedo ele não pode perder. Ele pode perder talvez amanhã ou outro, mas esse não.
Esse ele não pode. E pedíamos ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. E fomos orando todos os dias. Ela abria, limpava, não tinha outra coisa. Os tendões estavam cortados, estava só essa pele pendurada. Era só dar um puxinho, um puxãozinho e já jogar fora. Os cachorrozinhos fazendo a festa, os cães. Mas ali estava o desafio de mostrar o poder de Deus. Todos os dias: Senhor, põe tuas mãos aqui, Senhor. Abria a mesma situação: Senhor, põe tuas mãos. Tudo que ela podia colocar ali era alguma coisa muito simples. E oração. Um dia ela abre aquele curativo, e a mão, o dedo daquele menino não somente estava no lugar, como mexia. Você pode glorificar a Deus. Esses são os sinais que as nações precisam ver. Eu tenho uma foto dele, ele com a mãozona aberta e o dedão dele assim, ó. Foi Jesus! Não foi o profeta fulano, ciclano, beltrano, não. Foi Jesus o Messias que me deixa assim, ó. Joia! Vamos ficar de pé, irmãos. Eu acho que já passei do tempo, pastor. Perdão. Jesus ensinava, usava chaves certas, pregava e tinha autoridade na sua vida. Jesus curava todos aqueles que tinham enfermidades. Isso é maravilhoso. E aí diz a Bíblia que ele, vendo a multidão, teve grande compaixão. Verso 38. Amados, eu descobri uma coisa, que a compaixão vem pela visão. Você só consegue ter compaixão quando você vê. Se falam para você, não é a mesma coisa, não é mesmo assim? Se só falam para ti, não é a mesma coisa. Você precisa ver, para você ver, você precisa ir. Então eu quero convidar-te. Vá ao campo, vá às nações, vá às aldeias, vá aos lugares necessitados. Façam alguma coisa junto à igreja, ao pastor, dizendo: pastor, nós vamos visitar talvez um hospital, ou vamos a uma casa de idosos, ou vamos a uma associação de crianças especiais, alguma coisa, onde nós vamos poder ser bênção, e vai gerar em nós compaixão, porque nós vamos ver seres humanos como nós, cheios de necessidades. E essas pessoas, além da necessidade, têm a ausência de Deus em suas vidas. Mas a cruz de Cristo chega nas nações. O Evangelho de Cristo tem que chegar nas nações. Mas Jesus então, ele via a multidão, ele tinha compaixão, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não tem pastor. Quantos tem pastor? Quantos são aqui da igreja? Seja daqui, de Lisboa, de Almada, de outra cidade, de Faro. Então você tem pastor. Você tem uma luta, você pode pedir: pastor, ora para mim. Pastor, eu estou com uma situação, me ajude. Ele vai te orientar para você decidir bem, biblicamente. Não é assim? Mas Jesus olhou essas pessoas como ovelhas errantes sem pastor. E uma ovelha errante sem pastor está exposta aos lobos. Amados, os campos estão cheios de lobos, mas Ele quer enviar-nos como ovelhas no meio dos lobos. E Ele vai conosco. E aí Jesus olha para eles como ovelhas que não têm pastor. E aí então no verso 37 ele diz: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Ele diz isso depois que olha as multidões, os povos, as aldeias e cidades onde ele passou. Depois disso, quando ele vê as pessoas, aí ele diz isso. Então é nesse contexto que precisamos entender esse texto. Ele olha para os discípulos e diz: está vendo? Por isso que eu quero pedir para vocês: tomem o peso do coração de Deus, tomem a carga do coração de Deus. O sonho do coração de Deus é que haja ceifeiros. Agora, concluindo já, existe na Bíblia um que semeia e outro que ceifa, não é?
Ele falou que envie semeadores? Foi isso? Não foi. Semeadores, irmãos. Até nos campos fechados a semente está caindo pela internet. Existe um site, conhecerdeus.com. Quantos aqui conhecem Conhecer Deus? Um ministério forte aqui em Portugal. Era um pastor da França, estava doente, ficou internado mais de um mês, pelo menos isso eu ouvi a história um pouco. E aí ele estava no hospital e ficou angustiado porque queria pastorear os irmãos, a igreja, e estava internado. Ele disse: então me traga o meu computador. Trouxeram o computador, ele começou a enviar mensagem para os irmãos, e nisso ele cria esse site, conhecerdeus.com, em francês. E aí ele começa então a ver resultados, pessoas já acessando o site e aceitando a Jesus. O site começou a ser traduzido em outros idiomas. Ele tem na língua árabe. E a língua árabe, ou o mundo árabe, é o que se diz ser o mundo mais fechado para o Evangelho. As cortinas do mundo comunista caíram, e era o que a igreja mais se preocupava. Dizia: quanto oraram para que caíssem as cortinas de ferro? Quantos oraram? Glória a Deus por um, por dois, amém? Talvez você nem existia, né? Era jovem. Mas irmãos, a igreja orou, e sabe o que aconteceu? Caíram as cortinas de ferro. E aí o irmão perguntou ao outro: caiu, você pode ir? Não, eu não estudei russo. Mas o McDonald's já tinha tudo traduzido em russo. E o McDonald's ganhou uma fortuna por causa da oração da igreja. Nós oramos para o McDonald's entrar. Nós oramos para que outras pessoas, levando deuses falsos, entrassem. E varreram a Rússia e depois outros países que saíram da ex-União Soviética. E aí, quem vai? Ninguém fala russo. Mas nós oramos por mais 10 anos, 20 anos, não sei quanto tempo. Agora é tempo da igreja se preparar para o que se considera o último bloco que tem que cair. Aleluias. Vai cair. Então, irmãos, já concluindo, Jesus ele diz: eu não quero que vocês peçam por semeadores, porque nesses países fechados a semente está caindo pelo satélite, pela internet, por material que pode ser considerado clandestino, mas está chegando a palavra, por revelações, a semente está caindo. Então ele não pediu: não orem por semeadores, já tem, orem por ceifeiros. E isso é uma bomba aqui no meu coração, uma explosão. Orar por ceifeiros quer dizer que já chegou a hora de colher. Quantos entendem isso? Se fosse para semear, nós ainda vamos falar de preparar a terra, de adubar, de mexer, de colher, colocar as sementes, tudo isso. Mas ele falou: ceifeiros. Ceifeiros, já é em tempo. Amém. Já é tempo. Ceifeiros. Você está entendendo a velocidade? Está entendendo ou não? Ele não disse semeadores, já não precisa pedir por semeadores, é por ceifeiros. Em Portugal precisamos de ceifeiros. A semente está espalhada na nação portuguesa. A Europa precisamos de ceifeiros. Os continentes precisam de ceifeiros. Glória a Deus. Você entende a velocidade? E aí Jesus conclui dizendo: roguem, tenham o peso para que enviem ceifeiros. E depois ele diz assim, no próximo texto, quando ele falou sobre rogar, para que o Senhor envie ceifeiros para a sua seara. Em uma outra passagem da Bíblia, ele estava dizendo, lá no capítulo 4, a partir do verso 35, da história da mulher samaritana, quando a mulher nova convertida, recém se converteu, descobriu Jesus como Messias, saiu para onde? Correndo pela cidade de Samaria, proclamando quem ela tinha encontrado no poço de Jacó. Messias. E os discípulos estavam ali: vamos comer, mestre? Vamos comer, já trouxemos a comida. Jesus: vocês ainda não entenderam, os campos estão brancos. Essa palavra no original quer dizer brilhando. Os campos já estão brilhando.
Vocês ainda estão aqui e vocês são meus discípulos. Aquela mulher teve só uma conversa comigo e ela já está me anunciando na cidade. Onde vocês foram comprar comida, vocês falaram de mim? Onde vocês foram comprar esse pão, vocês falaram do reino? Não, a gente estava fazendo lá uma, como é que fala isso aqui? Vendo se ele fazia mais barato. Judas estava assim, mão de vaca. Não queria dar as moedas. Mas vocês falam, não, mas ela já está na cidade proclamando. Vocês estão entendendo a velocidade? Vocês estão dizendo que ainda faltam 4 meses. A igreja está dizendo uma coisa e Deus está dizendo outra. É tempo de uma sintonia da terra com o céu, para que a gente possa dizer o mesmo. Não faltam 4 meses. Não está verde, está branca. Entenda isso, igreja de Portugal. Deus está chamando a igreja de Portugal a levar os seus olhos e ver os campos brancos para a colheita. Jovens portugueses, nação, igreja do Senhor, nessa tarde, nesse lugar, levanta e leva o nível. Sai do vale da mediocridade, sobe no monte do Senhor para ver os campos. É hora da colheita. Eu quero orar, meus irmãos.